Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jorge Gustavo, eu sou analista do TRF da 4ª Região e nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre como organizar o seu cronograma de estudo para concurso público. Beleza? Antes da gente começar a conversar, não se esqueça de contribuir para o crescimento do nosso canal. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que de repente esse conteúdo pode ser útil e comente aqui também o que você achou, vamos trocar uma ideia, porque toda essa interação faz com que o YouTube reconheça esse vídeo como importante, recomende para outras pessoas e obviamente eu ganho fôlego e ânimo para continuar aqui com esse trabalho. Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Muitas pessoas me perguntam sobre como organizar o cronograma de estudo para concurso público. Afinal de contas, são várias atividades que devem ser desempenhadas, é teoria, é questão, é revisão, e como é que a gente tem que organizar essas atividades? E de fato, existem atividades que são extremamente importantes ou atividades que simplesmente podem ser excluídas? Então, aqui eu vou te dar a minha opinião sobre como eu acho que você tem que organizar o seu cronograma de estudo. Galera, primeira coisa de todas, eu acredito que o caminho para uma boa execução do cronograma é a simplicidade. Então eu particularmente não gosto de adotar essas planilhas complexas, com anotações que vinculam uma tabela a outra, que você tem que fazer um curso só para aprender a mexer naquela planilha, ou passar horas e horas ali preenchendo ela. Eu simplesmente vou ali num documento do Word ou numa folha de papel e coloco ali quais são as atividades que eu vou desempenhar de forma bem simples para que fique muito claro para eu observar e que, acima de tudo, eu não perca tempo na elaboração daquela planilha, porque quanto mais complexo for, mais difícil é de você executar e assim você vai arrastando aquilo, vai gastando tempo dos seus estudos. E eu não gosto de utilizar essa linha de raciocínio. Eu prefiro fazer o simples, bem feito, ser prático, objetivo e ir direto ao ponto. Beleza? Então, basicamente, eu decido o que eu vou estudar e eu só anoto ali segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu só anoto ali o que eu vou fazer e pronto, parto para os estudos. A primeira coisa que você tem que fazer é ir lá no seu edital e verificar quais foram as matérias que caíram no seu último concurso público. Quando você tiver isso em mente, quais foram as matérias básicas, quais foram as matérias específicas, aí você tem condição de começar a pensar no seu cronograma de estudo. Beleza? Afinal de contas, como é que você vai montar um cronograma de estudo sem saber quais foram as matérias cobradas? Então, beleza? Isso aqui é bem tranquilo, você vai lá no último edital do seu concurso, baixa o último edital e observa o conteúdo programático. A segunda coisa, pessoal, é estabelecer como é que vai ser a forma de organização desse cronograma. E eu acredito que o estudo por ciclos ele seja a melhor pedida aí para quem está estudando para concurso público. E como é que funciona o estudo por ciclos? O estudo por ciclos é aquele que você não fica preso exclusivamente a um dia da semana para estudar aquela matéria. Segunda-feira só estudo português, matemática só estudo na terça, quarta-feira só estudo direito constitucional. Não, pessoal, o estudo por ciclos é o seguinte, você define uma ordem que você vai ver as matérias, primeiro português, segundo matemática, terceiro informática, quarto constitucional, e você fica rodando essa ordem, independente do dia da semana. O importante é só seguir aquela ordem que foi pré-estabelecida. O estudo por ciclos, onde você coloca uma matéria por dia e fica rodando essa ordem, ele é muito mais vantajoso em razão da sua flexibilidade. Então, quando você precisa pausar por alguma eventualidade, você tranquilamente pausa aquele dia e no outro dia você retoma de onde você parou. Então, a segunda premissa é essa, é adotar a metodologia, né, o método de estudo por ciclos. Agora, a terceira coisa é, como é que vai funcionar as tarefas que eu tenho que desempenhar ali naquele dia, durante os meus estudos? Se você for iniciante, eu acredito que você tem que tomar ali mais ou menos 50% do seu tempo para teoria. Então vamos supor que você tenha 3 horas por dia. Você vai gastar 1h30 ali com teoria e depois aproximadamente os outros 25% com resolução de questões, fixação, e os outros 25% com revisão.
Pode ser, galera, que esse número não seja exato. Por exemplo, os outros 25% dá ali 45 minutos para revisão, 45 minutos para questões. Pode ser que você gaste 1 hora com questões e você gaste 30 minutos com revisão. Não necessariamente você tem que ficar preso a esse período exato, mas você necessariamente precisa praticar essas atividades essenciais, que é ter um contato com a teoria, fazer questões de fixação e fazer a sua revisão. Nessa metodologia, eu acredito que revisar todo dia é a melhor coisa. Primeiro, porque você tira um tempo para revisar basicamente o que você estudou no dia anterior. E segundo, porque você não fica fazendo aquela revisão complexa de 24 horas, 7 dias, depois 30 e depois fica vendo mês a mês. Essa revisão é muito complexa. Quando a gente faz as contas, parece que no final você vai gastar muito tempo e a conta não fecha. Então, simplesmente você faz o quê? Em vez de adotar uma metodologia tão complexa para elaborar e complexa para executar, que na verdade dá preguiça no final das contas, vai ali, faz uma revisão todo dia e mantém esse padrão. É muito mais simples fazer um feijão com arroz bem feito, certo? Então, recapitulando, você vai tirar ali mais ou menos 50% para ver a teoria, você vai tirar ali um tempo para fazer as suas revisões e um tempo para fazer as suas questões. Isso é no primeiro momento. E aí você vai rodar todas as matérias de teoria, certo? Terminou uma matéria, você vai lá e insere a outra. E assim você pode trocar as básicas pelas específicas. Quando você trocar uma básica por uma específica, aquela básica que você acabou de estudar, você simplesmente não pode abandonar aquela matéria básica. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que inserir ela dentro do seu esquema de revisão. Então pode ser que você tenha que gastar uns minutinhos a mais, pode ser que você tenha que diminuir um tempo de teoria, diminuir um tempo de questões para poder inserir na sua revisão. Vai depender da sua forma de organização. Mas basicamente é isso. Trocou uma básica por uma específica, assim que você terminou a básica, você pega aquela básica, coloca ela no modo revisão para que você não abandone literalmente aquela matéria. Agora, pessoal, uma outra dica é que depois que você passar desse primeiro momento, onde você vai estudar todas as matérias e vai ter um contato com a teoria bem feito, que provavelmente vai ser um contato mais prolongado. Não dá para fazer um contato sério, assim, prolongado, bem feito, se você estudar quando saiu o edital, por exemplo. Você precisa de um tempo a mais. Mas aí depois que você termina esse contato bem certinho, bem feitinho, direitinho, o que vai acontecer? Você vai lá e vai mudar a sua forma de abordagem, porque você não vai gastar tanto tempo assim com teoria. Na verdade, você vai deixar a teoria de lado e você vai inserir mais questões. Então, basicamente, aproximadamente vai funcionar assim, ó. Agora, 50% do seu tempo é para resolução de questões, os outros 50% aí mais ou menos, você vai fazer revisões. Só que nessa revisão, no segundo momento, ela já começa a ser uma revisão mais rebuscada, aonde você vai revisar as suas anotações antigas de quando você viu a teoria, você vai revisar as suas marcações nas leis, dos artigos que você percebeu que são cobrados nas questões de prova, você vai ali revisar no seu VADMEC ou na sua legislação aqueles artigos. E pode ser que nesse momento você já tenha um caderno de erros para você marcar aqueles assuntos que você mais tem dificuldade, aqueles assuntos que você mais erra. Eu sinceramente acredito que o caderno de erros ele deve ser feito na plataforma de questões para você ganhar tempo, para você otimizar o seu tempo. Então, por exemplo, lá no Que Concursos vai ter as questões de direito constitucional que você errou mais e refazer aquelas questões será o seu caderno de erros. Então, basicamente, nesse segundo momento, o foco é o quê? Resolução de questões, 50% do tempo, e o restante é revisão, em cima daquilo tudo que você vai formando. Só que, nesse segundo momento, mora uma expertise. Qual é a expertise aí? Você tem que fazer a tabela de incidência ou tabela de recorrência, que é aquela tabela que a gente descobre quais são os temas mais cobrados em provas. Por quê? Porque nesse momento você vai dar ênfase nos temas mais cobrados durante a sua resolução de questões. Então, o que eu quero dizer com isso? Você está lá estudando direito constitucional, por exemplo. Você sabe que direitos e garantias individuais é uma matéria mais cobrada. Então, você vai dar ênfase, você vai estudar mais tempo aquela matéria,
você também vai colocar ela num dia da semana que você tá mais disposto. Então a ideia é você dar prioridade para essas matérias e mesmo assim você vai mantendo esse esquema de estudos, revisão todos os dias e fazer questões todos os dias. E obviamente, ao passo que você for fazendo questões todos os dias, mais erros vão surgindo, mais anotações no vade-mecum das partes específicas das questões vão surgindo e o seu material de revisão vai aumentando. E aí você tem que manter a periodicidade dessa revisão, revisando ali todos os dias. Pode ser que nesse momento você inclua outras coisas também na sua revisão, como por exemplo, a leitura de súmulas, a leitura da legislação seca mesmo, porque você vai fazer mais questões e você vai ter mais artigos de lei para ler, porque você vai acabar marcando outros artigos de lei das questões que você estiver resolvendo. Mas o que eu preciso que você entenda é que é simplesmente isso. Chega no segundo momento, você continua estudando por ciclos, uma matéria por dia, mas em vez do foco ser na teoria, não vai ser mais na teoria, vai ser na resolução de questões, porque você já passou pela teoria e você não precisa ficar voltando agora na teoria de forma tão aprofundada. Afinal, você já passou pela teoria. Pode ser que você volte de forma pontual nas suas revisões, para fazer uma anotação diferente, uma anotação refinada, porque antes você não tinha tanto conhecimento do que era importante, agora você tem, certo? Agora, pessoal, é o seguinte, se você não gostar desse esquema de revisão todos os dias, um outro esquema de revisão bem tranquilo é você jogar a revisão para os últimos dias da semana. Como é que funciona isso? É aquele esquema 3/2 ou 4/2. Por exemplo, segunda, terça e quarta você estuda questões ou faz lá a sua teoria e aí na quinta e sexta você só revisa. Pode ser que você faça assim, ó, segunda, terça, quarta e quinta questões e teoria, ou se você estiver no segundo momento que é só de resolver questões, você já passou pela teoria, você faça só as questões, né, de segunda, terça, quarta e quinta, aí você vai lá e sexta e sábado e faz muita revisão. Eu estou partindo do pressuposto nesse esquema, no primeiro exemplo que você quer descansar no sábado e no domingo e no segundo exemplo que você quer descansar no domingo. Mas se você não gosta de descansar, você é sangue no olho, você pode revisar sábado e domingo e estudar a semana inteira de segunda a sexta, não tem problema nenhum, certo? E agora, depois, só no último momento, no último nível de estudo, é que você deve inserir, fazer simulados. Eu acredito que fazer simulados de 15 em 15 dias, quando você já estiver no último nível de estudo. Qual que é o último nível de estudo? Você já resolveu muitas questões que você praticamente já bateu o edital naquela resolução de questões. Então você... Olha só que interessante, você passou pelo primeiro momento, que o foco foi dar mais tempo para a teoria, aí depois você veio para o segundo momento, onde o foco foi dar mais ênfase nas questões, resolvendo elas, priorizando o grau de incidência, os assuntos mais cobrados em prova. Aí você foi lá, bateu o edital de novo, resolvendo bastante questão, sempre revisando. Aí você entra num terceiro momento, onde você continua resolvendo questões, você continua revisando, só que você vai inserir simulados para medir o seu desempenho e começar ali ver como é que seria a sua atuação igualzinho exatamente no dia da prova. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu acredito que tá aí uma base legal, uma base tranquila de como você deve organizar seu cronograma, um cronograma simples. E para fechar, eu só queria falar para você, não tem muito segredo. E olha só, quando você terminar de estudar naquele dia, você vai lá no Word, no Excel, tabela simples, pessoal, e anota aquela atividade que você fez. Então, por exemplo, Direito Constitucional, eu li até a página 15 do PDF, eu fiz até a questão 20 do PDF, eu revisei todo o meu caderno de matemática, por exemplo. E aí, você vai fazer uma anotação simples no final do dia, você leve no máximo ali 10 minutos para você anotar, para que você não gaste muito tempo, para que não seja complexo, para que não te desempolgue. Certo? Simplicidade, tabelinha simples, sem complexidade. Tranquilo? Terminou ali no final do dia, vai lá e anota isso. Agora, uma outra coisa também que é importante é você trabalhar com métricas. Durante a sua resolução de questões,
é sempre bom você medir por tema, tá? Então, dentro de cada matéria tem seus temas, você medir o seu percentual de acerto. E também, pessoal, sem muita perfumaria, sem muita firula, sem muita frescura. Como é que você vai fazer? Cara, você resolveu 10 questões no dia. Você vai lá e fala assim, acertei 8, errei 2 questões. Meu percentual de acerto foi 80%. E assim sucessivamente. Toda vez que você for resolver questões, você tem que ter esse controle para que depois você possa olhar e falar assim, olha, meu ponto fraco está exatamente aqui nessa parte, porque você vai precisar fortificar seu ponto fraco. Principalmente quando você começar a bater na trave, quando você ir para o limbo, né? O que é o limbo? Você atinge a nota de aprovação e muitas vezes você quase é chamado, quase entra dentro do número de vagas. Você fica ali batendo na trave, aí tem prova que você vai super bem, mas não chama, aí tem prova que tem mais vaga, mas você tira uma notinha abaixo ali e também não consegue ser chamado, e aí você definitivamente precisa ter uma ótima performance, uma melhor performance ainda nesse final, para que você consiga sair desse limbo e entrar nas vagas de nomeação, galera. Não é só vaga de aprovação. Então, nesse último momento, você vai precisar refinar os seus estudos. E a única forma de você refinar os seus estudos nesse momento é aprofundar o seu conhecimento nos seus pontos fracos que você notou durante a resolução de questões, por isso as métricas de percentual de acerto por tema e também daqueles temas mais cobrados pela banca examinadora, porque aí você vai saber o que deve ser dado ênfase. E outra coisa, dentro dessa metodologia que eu te apresentei, você não negligenciou nenhum tema. Você bateu o edital várias vezes, primeiro com teoria, depois com questões. Então, todos os temas você vai pelo menos ter dado uma lida, tentado compreender, passado por cima para que você não negligencie nada. Mas, obviamente, você gaste menos tempo com esses temas menos cobrados e gaste mais tempo com aquilo que a probabilidade de cair é maior. E assim você refina ali a sua parte final, a sua corrida final, digamos assim, quando você está aí nesse limbo aí batendo na trave. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.